A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, amém. Glória a Deus, né? Amados, nessa hora, neste exato momento, quero, de certa forma, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Queridos, eu quero neste exato momento falar sobre três coisas que estão fora do lugar. Irmãos, quando eu olho nas Sagradas Escrituras, Salmo 19, lá está escrito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras feitas pelas mãos de Deus. Deus fez tudo perfeito, né? Deus fez tudo no seu devido lugar. Sol, a lua, as estrelas, né? Deus, ele fez os animais rastejantes, as aves dos céus, os peixes, né? Dos rios, mares. Deus fez tudo perfeitamente, conforme as suas palavras. E a gente vê de fato que Deus fez tudo no seu devido lugar, principalmente o homem, né? A imagem e semelhança de Deus, a maior obra-prima do Criador. Então Deus fez tudo no seu devido lugar. Todavia, eu vejo três coisas que se encontram fora do lugar. E a primeira coisa que eu vejo que está fora do lugar, meus irmãos, eu encontro na Bíblia Sagrada, né? Eu encontro nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala acerca de um ser, né? Criado por Deus, um anjo de luz, o anjo que vivia em meio às pedras preciosas. Deus, ele criou, né? Os anjos, seres angelicais. E existe um anjo que era o líder da orquestra celestial, entendia tudo sobre música. Era um anjo que vivia em meio às pedras preciosas. Resumindo, este anjo, meus irmãos, ele elevou o seu coração para querer ser maior do que Deus. Queria destronizar Deus, né, do seu trono. Então Deus, ele é todo poderoso e Deus não dá a sua glória para ninguém. E Deus, meus irmãos, ele lançou fora este anjo, né, da sua presença. Deus lançou fora do santo monte. Agora uma coisa me chama a atenção, meus irmãos, é que este anjo agora está fora do lugar. Era um anjo de luz e agora virou um demônio, o diabo, Satanás, adversário, opositor de Deus. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que este anjo, mesmo sendo lançado fora da presença de Deus, não quer dizer, senhoras e senhores, que ele esteja, digamos, paralisado, né? Imobilizado, inerte, estagnado. Não. Pelo fato de ele ter sido lançado fora da presença de Deus, ele não se encontra inerte, né, imobilizado de forma alguma. Este anjo, ele está em movimento constante. Este anjo que agora, né, nós conhecemos como diabo, Satanás, ele é opositor de Deus, ele é inimigo da igreja, ele é inimigo, ele é o nosso opositor, nosso adversário. Ele persegue os cristãos. O principal alvo dele é destruir a igreja, é destruir o crente que ora, é trazer a divisão, trazer a desunião, o desamor, é trazer a separação, é trazer males, né, para a sociedade. E o principal alvo dele é a igreja, é as famílias cristãs.
Então eu vejo, senhoras e senhores, que ele está em movimento constante, porque é bíblico, ele não está acorrentado de forma alguma. Se você olhar nas Sagradas Escrituras, quando os filhos de Deus foram ter na presença do Senhor, ele foi, né? E chegando lá, Jesus disse: de onde tu vens? E ele disse: de passear e rodear por sobre a terra. Ele foi com o objetivo de acusar Jó. E, de certa forma, o Senhor perguntou: de onde tu vens? E ele disse: de passear e rodear por sobre a terra. Então ele está em movimento constante. Ele está andando. É bem verdade isso, que se você olhar na Bíblia Sagrada, né? 2 Pedro, 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, se eu não me engano, né? Lá está escrito que diz que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Satanás, vosso adversário, anda rugindo como um leão, procurando alguém para que possa devorar. Então veja, primeiro, o diabo está fora do lugar, ele está fora da presença de Deus. Segundo ponto da mensagem: o homem no pecado está fora da presença de Deus. Veja no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? Que entrou o pecado no mundo, Deus imediatamente lançou o homem fora do jardim. Então veja, irmão, que o pecado faz essa separação. O profeta Isaías diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem tampados seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados faz separação de vós com Deus. É a realidade, irmão, não tem para onde fugir. O pecado, né, significa separação, né? Separa o homem de Deus. É uma barreira, né? O pecado significa errar o alvo. O pecado significa tudo de ruim, né? E o pecado fere a santidade de Deus. Essa é a realidade. Então o homem, ele no pecado, na prática do pecado, o homem afastado de Deus, que vive na prática do pecado, ele está fora da presença de Deus. Mais uma coisa eu vos digo, que se o homem se arrepender e entregar a sua vida para Jesus Cristo, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem perdão. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a razão pelo qual nós não somos sucumbidos. Só basta o homem entregar a sua vida para Cristo. E o homem, de certa forma, ele há de receber o perdão de Deus. Então veja, segundo ponto, o homem do pecado, ele está fora da presença de Deus. Mas é aquela coisa, o homem que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser uma nova criatura, né? Passa a ter uma nova vida, né? Passa a ter uma nova aliança, um novo concerto com Cristo, porque não existe pecado que Deus não perdoa, né? O sangue de Cristo derramado na cruz nos perdoa de todos os nossos pecados, né? É bem verdade que vos digo que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos reconciliar com Deus. Mas é preciso o homem dar um passo para Cristo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque temos o livre-arbítrio de decidir de fato o que nós queremos para as nossas vidas. Nós temos o poder de decisão, né? O que é o poder de decisão? Deus coloca diante de nós o céu, né? E o inferno, a vida, a morte, a bênção, a maldição. Cabe a mim e a você decidir o que de fato queremos para as nossas vidas. Então o homem, ele no pecado, ele está fora do lugar. Está fora do lugar. Lamentavelmente, o homem que vive na prática do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, né? Do engano,
né, da corrupção desse mundo, seja corrupção política em todos os aspectos. O homem que vive mergulhado no pecado, ele está fora do lugar. Essa é a realidade. E terceiro ponto da mensagem, eu quero frisar uma coisa, é que a igreja está fora do lugar. Em que sentido, pregador? A igreja está fora do lugar. A palavra igreja no grego significa eclésia. Eclésia quer dizer tirado de dentro para fora. Em outras palavras, uma notícia boa é que eu e você somos a igreja de Cristo. Não é simplesmente essa igreja construída de tijolos, né, de cimento, não. Mas eu e você, individualmente, somos membros uns dos outros e a gente faz parte deste corpo que é a igreja, né? Corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então a igreja, ela está fora do lugar, ou seja, ela foi tirada do lugar do pecado para estar com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então a igreja está fora do lugar, porque eclésia quer dizer tirado de dentro para fora. Você foi tirado das trevas para poder estar na luz de Cristo, né? A gente foi resgatado mediante um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Este sangue é que nos purifica de todos os nossos pecados. A igreja foi tirada do lugar do pecado, da corrupção, da mentira, do engano, para poder viver com Deus. Tirado de dentro para fora. Tirado do lugar do pecado para estar com Cristo Jesus. Então a igreja está fora do lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, em que a igreja vai ser tirada definitivamente. Definitivamente. Vai chegar um dia em que nós seremos tirados definitivamente deste planeta Terra para habitarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer no grande dia do arrebatamento, onde Cristo vai vir buscar o seu povo. E só aqueles que têm a esperança nesse Deus vivo, nesse Cristo vivo, meus irmãos, é que mantém a sua fé, né? A sua firmeza em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus voltará e ele vai vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Nós seremos arrancados definitivamente dessa terra para estarmos com o Senhor para sempre. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. O Senhor tem uma obra na tua vida. Confesse Cristo Jesus. Receba Jesus. Novo nascimento na tua vida. Que Deus nos abençoe. Amém, Jesus.